Bom dia. Vou mostrar para vocês uma dúvida que tiveram na última aula, sexta-feira, sobre a instalação do software do ISE Design Suite. Essa dúvida está aqui. O pessoal teve algum problema na instalação dele. Essa dúvida está aqui nos requisitos para as APNPs. Nessa videoaula, ele apresenta a instalação Se liga, eu do quero fazer uma aposta software. com você, tá? Eu vou te mostrar como é que você pode ganhar dinheiro usando a internet em até 21 dias, ok? Se eu tiver certo. De kits de desenvolvimento. Mais ou menos Vai criar atalhos também. pelos 13 Após o minutos. download, o link para cá direto, para se verificar os dados desse. E de preferência, se você baixou aí o kit da Xilinx, placa, ele se encontra. Vai criar atalhos também pro rodar 13 ele no minutos e 32 meio, bits. mais ou Seria menos. esse link. E de preferência, se você baixou aí o software para não rodar na máquina virtual do Windows 10, rodar ele no 32 bits, que seria esse link aqui para 32 bits Project Navigator. Eu comento ali que ele baixa quando vocês forem baixar, acessar o site da Xilinx para baixar o software deles, o ISE Design Suite, ele geralmente pede a instalação para efetuar o download na versão de 32 bits e 64 bits como padrão. E ele instala no sistema operacional do computador em que vocês estão efetuando o download e que estão instalando, por padrão. Geralmente é de 64 bits em que vocês estão instalando. Pode ser de 32 bits também. E ele vai instalar, ele vai efetuar o download e vai instalar na versão do sistema operacional em que vocês estão efetuando o download no momento. Então, ele vai instalar na versão desse sistema operacional. E instala daí nessa versão. Ele faz o download das duas versões daí. Mesmo que ocupe mais espaço ou não, ele faz o download das duas versões. Daí vocês vão ver o porquê daqui a pouco. E ele efetua, por padrão, a instalação da versão do sistema operacional. Aí, se for de 32 bits, 32 bits, 64 bits, 64 bits. Só que é isso no desktop. Então, ele vai colocar no ícone ali o atalho para essa versão. Só que o sistema operacional, se você pegar do Windows 10, na versão em que você tem instalada ali, a última versão que ele tem para o Windows 10, ele funciona via máquina virtual do Linux. Ou seja, seria para outros sistemas operacionais do Windows 10. Porque a versão do ISE Design Suite ele não tem uma própria para o Windows 10. Quer dizer que a versão do ISE Design Suite não foi feita para o Windows 10. Então, a versão do ISE Design Suite ela não é própria Provavelmente para ele vai criar o Windows atalhos 10. também pro software da Xilinx e pro. Deixa eu ver ela aqui. Está com baixa resolução. Ver se ele melhora aqui.
Então, a versão que vocês baixarem aqui para o Windows 10 do site, ela vai rodar em uma máquina virtual. A máquina virtual, ela é o quê? Ela é uma máquina virtual que roda outros sistemas operacionais dentro do Windows. Ou vai rodar outros sistemas operacionais dentro de outro sistema operacional. Ou seja, ele não foi feito para rodar dentro do sistema operacional que você foi feito. Então, vai rodar o software dentro de, ou vai emular ele em outro sistema operacional, como se fosse para outro sistema. Daí. O ISE ele vai rodar como se fosse em outro sistema operacional. Isso porque o ISE Design Suite ele foi feito para o Windows 7, ele foi finalizado, a última versão dele, para outro sistema operacional, para outra versão, que não ao Windows 10. Então, se você for rodar em Windows 10, vai ser na máquina virtual, na VM, Virtual Machine. Então, provavelmente ele vai pegar e rodar uma versão, ou vai instalar uma versão, junto com o ISE Design Suite, de uma máquina virtual, de uma Virtual Machine, uma VM, para você rodar. Eu não instalei essa versão para Windows 10, porque eu já tinha uma máquina virtual instalada na minha máquina. Então, eu peguei a penúltima versão que estava no site da Xilinx e instalei ela no meu notebook. Eu já tinha uma máquina virtual instalada, daí ela deu conflito daí para a instalação dessa última versão do ISE Design Suite. Eu peguei a penúltima versão, que era a versão mesmo 14.7, a versão full para Windows 7. Aí eu peguei essa versão, que é a versão de 32 bits, 64 bits, e instalei ela no notebook. Aí ela consta como a penúltima versão, que é a versão 14.7 do ISE Design Suite. Eu peguei essa versão e instalei no notebook, só que daí essa versão tem alguns detalhes para a instalação dela. Não consegui instalar a versão do Virtual Machine, porque eu já tinha a máquina virtual instalada no meu notebook que eu rodava o Linux no Windows 10 nele. Aí dá problema daí, porque eu tenho que configurar, daí mudar a configuração da minha máquina virtual para instalar, daí aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar e instalar mesmo o ISE Design Suite na máquina virtual, via máquina virtual, ou instalar o ISE Design Suite pro Linux, dentro do Linux, na máquina virtual. Outra opção que você pode ter é pegar a versão para o Windows 7, aí seria a penúltima versão, ainda seria a versão sem a máquina virtual. Então não é a versão para o Windows 10, que a versão para o Windows 10 você não tem, é a versão com a máquina virtual. Então você pega a penúltima versão, que é a versão para o Windows 7, que é a versão de 32 bits, 64 bits, instala ela daí no Windows 10. Essa versão é a versão 14.7, você pega e instala ela no Windows 10. Essa versão ela fica instalada no Windows 10 e é a versão de 64 bits que geralmente é instalada no Windows 10. Ela é instalada desse jeito aqui. Atalhos também pro software da Xilinx e pro PlanaRed também. Ela é instalada em 32 bits e 64 bits. Como está aqui, ó. Aqui não dá para ver direito, mas ela instala as duas versões, 32 bits e 64 bits aqui, ó, no Program Explorer. Então ele instala as duas versões, 32 bits e 64 bits aqui. Só que na área de trabalho, aqui, você vai ter somente
você vai ter somente dois, não, você vai ter somente uma versão delas, tá? Você vai ter somente O 7 também. você só vai ter somente uma versão, 64 bits ou 32 bits. Aqui você vai ter geralmente 64 bits, tá? Das duas versões ali. Então, dessas duas versões aqui, aqui você tem as 32 bits e 64 bits. Então, aqui você inicializa com a de 32 bits. Mas aqui na área de trabalho, você tem a de 64 bits geralmente instalado, tá? Aqui. E a do PlanaRed também. Ele vai chamar geralmente a de 64 bits na área de trabalho. Então aqui você tem que mudar para de 32 bits. Então, se vocês instalarem a versão 14.7 aqui, mudem para de 32 bits. Porque se vocês executarem a de 64 bits, dá problema de compatibilidade em biblioteca no Windows 10. Então, vocês vão ter que executar isso daqui, ó. Vocês vão ter que mudar os caminhos aqui para execução para 32 bits, tá? Esse caminho aqui do atalho para 32 bits. Então, vocês têm que mudar isso daqui, ó, a chamada para 32 bits. E aqui para o NT. Aí esse vídeo aqui, ele está explicando aqui como é que você faz para executar isso, tá? Como é que você executa isso, tal. É para o atalho aqui do ISC Design Suite. Para o Xilinx PlanaRed, eu acho que também tem que ser feito. Não, acho que só para o Xilinx Design Suite. Para o Xilinx PlanaRed, não. Fazendo para o Xilinx, para o ISC Design Suite, já é feito para o Xilinx PlanaRed. Que o PlanaRed é uma ferramenta que é chamada de dentro do ISC Design Suite. Tá? Você tem que fazer isso porque as bibliotecas, você tem que fazer isso porque tem biblioteca que o ISC Design Suite utiliza, e aqui eu acho que é principalmente biblioteca gráfica de comandos gráficos, que é utilizado para diagrama esquemático. Diagrama esquemático é simbólico. Diagrama esquemático é desenho simbólico, que vai ser utilizado. Depois que você abre o PlanaRed, ele é apresentado aqui. Existe biblioteca gráfica, que é utilizado inicialmente, né? Então, a gente vai abrir aqui. Então, aí, inicialmente, vocês vão utilizar a biblioteca gráfica aqui, ó. Desenho simbólico, inicialmente. Então, o diagrama esquemático é isso daqui, ó. Símbolo lógico de circuito eletrônico. Esses símbolos lógicos aqui, eles utilizam biblioteca gráfica, né?
que são diagramas de símbolos lógicos de circuito eletrônico. Esses símbolos lógicos aqui utilizam a biblioteca gráfica do Windows, que é padrão para computação. E aí essas bibliotecas gráficas aqui eram utilizadas no Windows 7 antigamente, né? Só que daí o Windows ele foi mudando as versões, né? Passou para o Windows 8, daí passou para o Windows 10. E aí quando o Windows foi atualizando, essas atualizações que eles têm do Windows é principalmente relativa à segurança. Aí eles mudam uma coisinha ou outra ali também em relação a gráfico, em relação ao uso, menu, tal. Mas isso é pouco em relação ao visual, assim, e ao uso, né? Menu, mudar o uso, mudar a funcionalidade, né? As principais mudanças que eles têm é em relação à segurança, proteção, em relação à invasão, a hacker, tal, a proteção contra vírus, né? A invasão do sistema. Então, eles fazem mais em relação à proteção. Como o ISE foi desenvolvido, esse software aqui, o ISE, ele foi desenvolvido para o Windows 7, na época do Windows 7, eles finalizaram o desenvolvimento dele para o Windows 7, e eles fecharam o desenvolvimento dele do Windows 7 e falaram assim, bom, agora ele está bom, agora está finalizado as versões dele para o Windows 7. Aí eles falaram, bom, agora está jóia então, né? Está finalizado. E depois eles fizeram outras versões daí do Windows. Daí eles pensaram assim, bom, agora a gente não vai pegar e modificar ele agora, o pacote dele, para o Windows 10, né? Não dá para pegar e mobilizar uma equipe e modificar as bibliotecas dele para o Windows 10 agora, ou novamente, né? Modificar todo o pacote dele novamente. É um software que tem mais de 6 GB ali de bibliotecas, tudo ali dos dispositivos dele, né? Agora vai ser modificado para o Windows 10, porque o Windows 7 tem falhas ali para os computadores e tal, e vai ter que ser modificado, né? Novamente para ele. Então fica melhor o quê? Ser utilizado o ISE numa máquina virtual para outros sistemas operacionais do que ser modificado novamente para outro sistema operacional, que seria o Windows 10, né? Então eles pegaram e colocaram ele para ser utilizado em uma máquina virtual em outro sistema operacional, né? Não exige tanto requisito de proteção assim para ser modificado do que ser totalmente modificado para outro sistema operacional novo, que seria o Windows 10, né? Novamente, né? Aí outros softwares também têm esses problemas aí de compatibilidade, de mudança, para satisfazer a mudança de outro sistema operacional, para satisfazer requisito de proteção e falha igual ao Windows 10, né? Então, eles fizeram isso, colocaram para ser utilizado como uma máquina virtual igual o ISE Design Suite para o Windows 10, para colocar o Windows 10, já que eles têm uma outra versão que seria o Vivado, né? Então, eles colocam os dispositivos que já têm um software consolidado igual o ISE Design Suite para ser utilizado com uma máquina virtual como o ISE Design Suite, né? No Windows 10, para o Windows 10, já que o Windows 10 tem que ter todo esse requisito de proteção, né? Para colocar proteção também, né? Proteção para esses sistemas operacionais novos, né? Proteção de vírus, proteção contra invasão de sistema, né? E assim por diante. Então, eles fazem isso daí, né? Aí colocam ele para funcionar numa máquina virtual, já que funciona uma máquina virtual, ele funciona baseado em Linux, né? Já que Linux ele tem bem menos ataque do que o Windows, né? Bem menos sujeição à falha do que o Windows. Aí essa
esses diagramas esquemáticos aqui, ele utiliza a biblioteca gráfica, que essas bibliotecas gráficas aqui elas não têm compatibilidade daí no Windows 10. Então, em 32 bits, no modo 32 bits, daí elas têm compatibilidade, daí pode ser utilizada no Windows 10. Então, executando elas em 32 bits, você consegue utilizar elas no Windows 10. Mas em 64 bits, não. Daí, em 64 bits, ele não consegue ser executado. Então, você não consegue salvar elas e executar elas em 64 bits. Dessa forma aqui. Mas do restante, daí sendo executado em HDL ali, em outras HDLs, aí tá ok daí. Só nessa parte aqui. Está só nessa parte de diagramas esquemáticos, que não é possível. Mas aí sendo executado em 32 bits fica igual. Seria igual. O outro software que é para ser utilizado, ele é chamado de dentro do ISE Design Suite, é esse software aqui. Agora o Planahead ele está abrindo aqui, inicializando. Nesse caso do pós-síntese, ele Esse está é o software inicializando a partir. Tem que ser baixado junto com o ISE Design Suite. Ele é utilizado com o ISE Design Suite, tá? Do projeto que Ele não é o ISE também, mas ele faz parte do pacote. Ele é baixado junto. já foi criado. Por isso que ele perguntou anteriormente se desejaria criar um novo arquivo para o projeto, o arquivo .ucf. Esse arquivo .ucf é o arquivo de unconstrained user file, ou arquivos de restrição, arquivo de restrições do usuário. Aquela linha dada pelas letras, né, de A a V e as. Aí esse software aqui, ele não é o ISE Design Suite, mas ele faz parte do pacote daí de ferramentas do ISE Design Suite, do Xilinx Design Tools. Ele chama Planahead. Ele chama Planahead porque você faz o planejamento daí do seu projeto de lógica reconfigurável. E o planejamento seria o quê? Seria que se você fizesse o seu projeto do início, do zero, você teria que pegar e abrir ele inicialmente antes de pegar e fazer o projeto. É porque vocês pegaram uma plaquinha, o kit de desenvolvimento pronto. Então, vocês tiveram o projeto pronto, então vocês pegam o ISE, e a gente está pegando o ISE Design Suite antes, porque vocês já têm o dispositivo de lógica reconfigurável e o sistema embarcado já, feito ali, pronto. Mas se você não tivesse nada, você fosse fazer a placa de circuito impresso do zero, ou uma aplicação do zero, aplicação, digamos assim, se não tivesse projeto daquela plaquinha, se pensasse assim, vou fazer um projeto do zero, não tenho nem o dispositivo de lógica reconfigurável feito. Aí você pegaria, por exemplo, esse Planahead aqui para ver o dispositivo, ou você pensaria assim, vou ver a plaquinha, como é que eu vou fazer? Você pegaria um software de placa de circuito impresso para fazer, você pegaria ali um softwarezinho para fazer, ou se não, outro software para microcontrolador, para verificar qual tipo de microcontrolador ou microprocessador que você pegaria, ou dispositivo de lógica reconfigurável, você pegaria. Se fosse um dispositivo de lógica reconfigurável, você poderia pegar um desse aqui, para verificar qual dispositivo você poderia utilizar
qual deles, quantos pinos você poderia pegar, ou pegar um desses aqui para simplesmente por curiosidade, para ver quantos pinos você vai ter, quais você pode ter, né? Quais tipos tem disponíveis e assim por diante. Por exemplo, o que a gente vai utilizar é esse daqui, ó. Ele mostra pinagem, por isso que chama Planarhead aqui, for planning. Floor planning quer dizer planejamento do chão de fábrica. Eles falam chão de fábrica. Aqui é mais ligado ao hardware do dispositivo de lógica reconfigurável. Por isso que é chão de fábrica. É o dispositivo de lógica reconfigurável. Esse dispositivo de lógica reconfigurável, ele é mostrado ali. Tá aqui, ó. Ele mostra, por exemplo, a pinagem dele. Então, como eu falei aula passada, o dispositivo ele está no meio da placa, ele tem o encapsulamento, a pinagem dele é dada por baixo, é BGA. Quer dizer que é Ball Grid Array. Então, ela é dada por baixo do dispositivo. Isso quer dizer o quê? Que é na superfície de baixo do chip do dispositivo. Então, essa pinagem dele é mostrada aqui, ó, na parte de baixo dele, aqui. Ball Grid Array quer dizer que são pontinhos de solda que você coloca debaixo dele. Esses pontinhos são mostradas as posições em que eles são colocados aqui, ó. Esse dispositivo que a gente utiliza lá, ele tem mais ou menos 2 centímetros, um pouquinho mais de 2 centímetros de lado. Cada lado dele aqui, é quadrado, né? Então aqui, ó, um pouquinho mais de 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá. Então esses pontinhos aqui, eles são minúsculos. Aqui, ó, 18 pontos por 18 aqui. Ó, 18 em 2 centímetros, aqui 18 em 2 centímetros. Então ele ocupa um pouquinho mais de 1 milímetro aqui, cada centímetro, cada pontinho. Então você tem aqui pouco mais de 250 pontos, tá? A densidade de pontos aqui de solda. Você tem que colocar aqui para fixar esse chip na plaquinha do sistema embarcado lá do kit de desenvolvimento da Nexus 3. Esses pontos aqui, eles são identificados aqui embaixo, nessa tabelinha aqui de baixo, ó. Quais são entradas e saídas digitais, que são esses pontos cinzas aqui. Esses aqui que tem uns tracinhos, que são os tracinhos verticais, são os pontos de alimentação negativo, terra. E os que estão horizontais são os pontos de alimentação positivo. Ou VCC, né? Alimentação positiva. Então, a alimentação positivo, negativo, e os pontos de entrada e saída que eu posso pegar e identificar aqui nessa tabela aqui. Nessa tabela aqui embaixo, eu posso dar um nome para eles também, um nome simbólico. Eu posso identificar com um nome assim, por exemplo, eu posso identificar como entrada serial USB, saída serial USB, entrada computador, saída computador, entrada mouse, saída mouse, entrada WART positivo, saída WART negativo, e assim por diante. Posso identificar como clock também. iClock aqui também pode se identificar aqui alguns pads desse, como clock também.
Alguns pads desse têm entrada especial como clock. Tem também alguns aqui que são utilizados como entrada especial de alta frequência. Específico aqui, para o dispositivo de lógica reconfigurável, ele tem entradas especiais para isso também, para alta frequência. Aqui, ó, esses Cs aqui, também identificado para isso. São específicos para isso também. Aqui a identificação da localização deles. Ó, as colunas localizadas aqui como identificadas como número e as linhas localizadas aqui identificadas como letras, né, de A a V e as colunas de 1 a 18, tá? O vínculo, ou fazer a vinculação, são utilizados para alimentar um sinal, para reconfigurar os circuitos que vão formar a Aqui, interconexão. aqui vocês têm uma representação aqui simbólica do chip ou da área dentro do chip, dos dispositivos, dos circuitos de lógica reconfigurável. Então, não sei se vocês estão lembrados da sexta-feira passada dos circuitos reconfiguráveis, que podiam ser reconfigurados eles podiam ser reconfigurados em porta lógica E, porta lógica OU. Então, esses circuitos, eles estão aqui, ó, um monte desses circuitos. Aí, esses circuitos aqui, eles podem ser reconfigurados em porta lógica E e porta lógica OU. São um monte deles. Aí, eles são divididos aqui. No caso desse chip aí, eles são divididos aqui em 8 regiões gerais aqui. Eles estão classificados aqui ou identificados como XOY0, XOY1, XOY2, XOY3 e assim por diante. Aqui, ó. XOY0, XOY1, XOY2, XOY3, XOY4, XOY, quer dizer, X1Y1 e 0, X1Y1, X1Y2, X1Y3, tá? Nessas regiões aqui. Tá cheio desses circuitos aí que são reconfiguráveis. Estão aqui, ó. Aí eles são divididos nessas áreas. Aí dando um zoom nesses circuitos, eles estão aqui, ó. Quer dizer, aqui é uma representação simbólica deles só. Aí as áreas deles aqui, não sei se vai dar para ler aí, ó, aqui eles dão o nome deles de slice. Slice é fatia. Para esse tipo de dispositivo lógico aqui, para esse tipo de dispositivo reconfigurável das Xilinx, que eles chamam de Spartan 6, eles dão o nome de slice para esses circuitos aqui que ele tem. Slices lógicos, logic slice, slices lógicos. Aqui, ó, como eles representam eles aqui. Ele usa uma tecnologia que chama LUT, Lookup Table. Lookup Table. Tabela lookup. Lookup Table, ou tabela para você olhar, né? Lookup Table. Aí a Xilinx deu o nome para esse tipo de circuito de slice. Slice lógico. Fatia lógica. Slice. É um tipo de... em inglês, por português, chama fatia, né? Slice, a fatia lógica. Como se cortasse um pedaço do circuito aqui. Aqui eles pegam um monte desses circuitos e vão multiplicando eles, né? Ali no semicondutor, né?
É que o semicondutor, quando eles fazem, eles chamam ele de wafer, né? Aí ele seria como se fosse uma fatia desse wafer, né? É o wafer mesmo daquelas bolachas, né? O wafer, né? Aí aqui está a representação desses circuitos aqui. O que você vê aqui é realmente um multiplexador saindo aqui desses circuitos aqui multiplexadores. Esses multiplexadores aqui, eles fazem a interligação, aí é um circuito de interconexão desses circuitinhos lógicos. Você tem aqui um flip-flop, ele já tem a inversão, então você tem um circuito inversor aqui, se você quiser fazer a inversão. Aquilo que eu falei, ó, eles multiplicam diversos desses circuitos aqui de lógica reconfigurável. Então eles fazem a reconfiguração lógica e eles vão pegando aqueles circuitos reconfiguráveis lá. Então eles pegam o circuito de lógica reconfigurável. Daí essa tecnologia de lógica reconfigurável eles vão pegando e eles vão multiplicando daí, só pegam e vão multiplicando ele no chip, dentro do chip ali. Vão multiplicando o máximo que eles conseguem. Aí conforme a tecnologia de integração de circuitos vai aumentando, eles vão multiplicando o máximo que eles conseguem para fazer essa reconfiguração, né? Daqui, ó. Vão fazendo a multiplicação dos circuitos aí. Aqui embaixo são circuitos de interconexão externa, né? Por quê? Porque eles têm que pegar e fazer a conexão desses circuitos aqui, das entradas e saídas desses circuitos, com os pinos que a gente viu lá externos com os outros circuitos, com aqueles pinos lá que você tem para fora do dispositivo de lógica reconfigurável. Então, eles têm que dar um jeito de interconectar esses circuitos aí e ligar com os circuitos para fora do FPGA. De ligar eles com os circuitos externos do FPGA. Aqui, com esses pinos aqui, ó. Depois que você tem os pinos, como a densidade dos pinos ela é grande, quer dizer, você tem mais aqui de 250 pinos, eles são divididos em áreas também. Nesse caso aqui, esses pinos aqui, eles são divididos em 4 grupos, 4 quadrantes, para facilitar a interligação daquele circuito de lógica reconfigurável com eles também. Porque vai chegar uma hora que o circuito de interconexão dos circuitos de lógica reconfigurável dentro do chip vai ficar difícil puxar eles para lá, a entrada e saída daqueles circuitos lá, com esses pinos daqui. Para ligar com esses pinos daqui com os circuitos externos do dispositivo de lógica reconfigurável. Ou seja, ligar com esses pinos daqui com os circuitos para fora do FPGA. Para cá, né? Porque pode ser que a interligação dos circuitos de lá fique difícil ser feita para chegar a esses pinos aqui, ó. Para chegar até esses pinos daqui. Para cá. Chegar a mais essa interligação aqui. Depois a gente vai ver uma coisa também que desse circuito aqui de lógica reconfigurável,
vocês vão pegar e conseguir gerar o circuito em descrição de hardware, em linguagem de descrição de hardware. E o circuito em linguagem de descrição de hardware, vocês vão conseguir gerar também o circuito em diagrama esquemático. Só que esse circuito em diagrama esquemático quer dizer o circuito que é gerado em nível de registradores, tá? É o circuito que é gerado em nível de linguagem de descrição de registradores. O circuito que é gerado em nível de linguagem de descrição de registradores é o circuito que vai ser gerado a partir da ligação com os pads de ligação com os pinos. Os pinos de entrada e saída do dispositivo de lógica reconfigurável. Quer dizer que é isso daqui, ó. Aqui você tem o circuito em diagrama esquemático. Ó, daí esse circuito aqui, ele uma hora aqui, ó, ele está ligado aqui. Essas ligações aqui, elas são feitas dentro do FPGA, tá? Dentro do dispositivo de lógica reconfigurável. Essas ligações aqui, ó, internas. Só que vai chegar uma hora que essas ligações aqui, elas têm que sair para fora do dispositivo de lógica reconfigurável. Aqui, ó. Tá aqui, aqui e aqui também, né? Então, essas ligações aqui, elas vêm de fora do dispositivo de lógica reconfigurável e essa ligação aqui, elas tem que sair para fora do dispositivo de lógica reconfigurável, né? Tem que sair para fora do hardware, essa daqui tem que vir de fora do hardware, né? Então, essa daqui, ó, a gente vê aqui no plano ahead, né? A gente consegue ver no plano ahead essas ligações aqui, ó. Aqui a gente vê aqui na periferia, simbolicamente aqui, ó, do dispositivo, tá? Na aba do dispositivo aqui no plano ahead, a gente vê aqui, ó, essas ligações sendo feitas aqui, tá? Aqui é no pad do device, aqui, ó. Aqui embaixo, ó, pad 153, pad 154, pad 151, ó. Tá identificado aqui o pino ou pad de ligação, tá? V11, o 11, M10, o 10, tá? Keypad, tá certo? Tá ali embaixo indicado. Tá ali, ó, o 11, V11, VT10. É a ligação respectiva, a localização respectiva aqui, ó, tá? T10, V10. E aqui é a denominação deles aqui, ó. E a localização deles, tá? Se eles estão alocados ou não. O site. Então, aquele arquivo UCF que foi passado a vocês, ele dá justamente isso daqui, ó, já dá pronto isso daqui. O nome e a localização, tá? Já dá pronto isso daqui. Já dá feito isso daqui para vocês. Olha lá, ó. Arquivo UCF. Tudo bem? Então, vejam os vídeos lá. Qualquer dúvida, me informem e entrem em contato.
Alguma dúvida? Tudo bem, então. Vejam os vídeos. Tenham um bom dia, então, e um bom final de semana a vocês. Até mais. Obrigado.